bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 24 de janeiro de 2025, é sexta e todas as sextas-feiras são dias regidos pela Vênus, que é a nossa deusa Afrodite, a nossa deusa do amor. E no céu de hoje, a Vênus está no signo de Peixes, que é um signo de exaltação, onde a Vênus se sente muito bem para amar, né? Para expandir esse amor, para se conectar com o amor, muitas vezes até num sentido espiritual, né? Peixes é esse signo das águas mutáveis, então muitas vezes a gente percebe essa necessidade de expandir as nossas relações, os nossos desejos, até tem essa dissolução ali do nosso ego, já que Peixes é um signo regido por Júpiter na astrologia tradicional e por Netuno na astrologia moderna, então traz muito essa busca de alinhar mesmo a nossa verdade, o nosso espiritual com as nossas relações, com os nossos desejos, tá? Então, o primeiro aspecto do dia, 1h29, a Lua saiu do signo de Escorpião e ingressou no signo de Sagitário. Então, a gente teve ali quase 3 dias da Lua no signo de Escorpião, que muitas vezes nos leva a olhar para os sentimentos mais ocultos, para as nossas profundezas emocionais, para buscar muito a raiz do que a gente está sentindo. Então, a gente pode ter percebido alguns padrões emocionais muito intensos, né? Então, às vezes, a Lua em Escorpião ela traz uma certa desconfiança nesse campo das emoções, como se você estivesse captando, assim, algum possível ataque, gera uma tensão no ar, assim, né? Lua em Escorpião parece um filme de suspense, que às vezes qualquer coisa pode acontecer, então a gente fica armada, né? Igual pensando no bicho escorpião mesmo, né? Que ele tem essa autodefesa no próprio corpo, então às vezes é como se a gente estivesse sempre esperando para reagir. Então por isso que a Lua não fica muito confortável no signo de Escorpião por conta disso, né? Como se ela estivesse sempre armada ali para se defender, mas muitas vezes também é o momento da gente se reconectar com esse poder sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções, sobre a nossa capacidade de ação, né? Então também pode ter trazido alguns insights a respeito disso. Então, 1h29, a Lua ingressou no signo de Sagitário, e Sagitário é um signo de fogo mutável, né? Fogo é só a gente pensar, dá calor, né? Já tá muito calor, mas traz mais calor. Os signos mutáveis são os signos adaptáveis, então tem essa capacidade ali de se moldar, né? E Sagitário é um signo regido por Júpiter, então ele tem essas características semelhantes com Júpiter, né? De expansão, de sorte, de bênçãos. Então, toda vez que a Lua ingressa em Sagitário, ela responde a Júpiter, né? E Júpiter no céu está no signo de Gêmeos, inclusive, o último aspecto hoje, a Lua vai enxergar Júpiter por uma oposição. Mas é como se ela estivesse sendo comandada, então, por Júpiter. Então, Júpiter está em Gêmeos, está retrógrado, então pode ser um momento de revisar as nossas crenças, as nossas verdades, como a gente lida com a nossa espiritualidade, com estudos, né? Com essa visão maior sobre o todo. Mesmo a Lua, ela está nessa fase minguante, então a gente está encerrando a lunação capricorniana, que é um ciclo de aproximadamente um mês da Lua, que começa na Lua nova, né? Do encontro da Lua com o Sol. Semana que vem a gente vai ter esse encontro, então, da Lua com o Sol no signo de Aquário, então vai começar a lunação aquariana. Então, esse momento da Lua minguar, pensando que a Lua vai representar o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso ritmo, o nosso humor, é um momento de limpeza, né? A Lua minguante é a Lua diminuindo em luz. Então, favorece esses processos de corte, de liberação, de detox, né? A Lua vai desaparecendo, vai minguando, e a gente também pode ir se voltando mais para dentro, para o nosso mundo interno. Só que Sagitário, ele traz um ânimo, mesmo que a Lua esteja minguando. Então, é como se a gente conseguisse buscar uma verdade, um sentido, uma expansão, né, através das nossas emoções, do nosso corpo. Então, às vezes, Sagitário tem muito essa questão da viagem, da aventura, né, esse arquétipo. Então, às vezes, a gente pode ter esse ânimo, assim, para querer conhecer algo novo, para querer se jogar, arriscar, né, pode vir de alguma forma. E aí, o outro aspecto que já foi 5h01, a Lua ela fez um sextil com Plutão, que está no signo de Aquário. E o sextil é um aspecto leve, né? Plutão é Hades na mitologia, ele vai representar ali tudo que está oculto, né? Tudo que está debaixo da terra, ele é o deus do submundo, dos infernos. Então, esse contato, às vezes, vem alguma percepção de algum pensamento, de algo que está tirando a tua energia, o teu poder sobre si, ou às vezes alguma emoção que você não estava identificando, algum pensamento que você não estava identificando, vem à tona, né, nesse processo mesmo de ser transmutado, de ser curado, porque a Lua está minguante, né, que favorece então essas finalizações, e Plutão é esse planeta da cura, do renascimento, então pode ter trazido questões nesse sentido, né, vem para a intuição, assim, pensamento, formas
de pensar que podem estar tirando a sua energia, tá? E aí o próximo aspecto, que vai ser 10h56, a Lua, ela vai ver o Sol por um sextil. Então a Lua tá em Sagitário, o Sol tá em Aquário, eles fazem esse aspecto harmônico, eles têm uma conversa fluida, né? Eles têm um certo acordo ali. Então a Lua representando as nossas emoções, o Sol a nossa consciência, a nossa visão, tem um acordo, né? Um equilíbrio entre esses dois aspectos de nós, né? Então a gente consegue trazer clareza para as nossas emoções, para os nossos sentimentos, traz um certo entendimento, e ao mesmo tempo a Lua enxergando o Sol é a gente enxergando o que nos ilumina, o que nos vitaliza, né? O que a gente precisa estruturar também, que tipo de pensamentos nos beneficiam, que tipo de ideias, de coletivos, né? De tecnologias, pensando nos temas de Aquário, né? Podem nos facilitar, né? Até ajudar também nesse processo de minguar, nesse processo de limpeza de terreno. Então, sempre que a Lua tá minguante, é um momento da gente perceber tudo que precisa, a gente precisa se libertar, né? Em todos os aspectos mesmo, né? No aspecto emocional, no aspecto físico, energético. Então, trazer essa percepção. E o Sol, ele ajuda, então, a essa iluminação, esse reconhecimento, né? Ele ilumina como se fosse mesmo um foco de luz que ajuda a gente a enxergar. Isso aqui eu posso jogar fora, isso aqui já não serve mais, isso aqui eu não uso mais, isso aqui eu posso desapegar, isso aqui já não faz mais sentido, né? E 11h45, então 23h45, o último aspecto do dia, a Lua vai enxergar Júpiter por uma oposição. Então, oposição é sempre um enfrentamento, né? Já tá ali na palavra mesmo, no termo, né? Se opõe, enfrenta. Então, a Lua, as nossas emoções, né, tem uma certa busca de expansão, mesmo estando um pouco mais introspectiva, voltada para si mesma, às vezes é esse movimento de expansão interna. E, né, essa busca de entender as emoções, no sentido, o que eu tenho para aprender com essas emoções, com o que eu tô sentindo, né? Quando a Lua tá em Sagitário, é muito essa sensação, assim, de que as emoções são a sua mestra, sabe? Então, perceber muito o que tá vindo pro corpo e aprender com cada uma das emoções. Mas então, essa oposição com Júpiter é o planeta que rege o Sagitário, mas ele está no signo oposto de Sagitário, que é Gêmeos. E Gêmeos, ele pode falar muito dessa curiosidade, dessa busca por novidade, né, por fofoca também. Tem essa questão mesmo de troca de mensagens, de se animar por coisas novas, por ideias novas. Mas Sagitário tem muito essa busca de uma verdade, né, de um estudo assim muito voltado para alguma espiritualidade, para alguma crença, enquanto Gêmeos dispersa, ele quer saber um pouco de tudo, sabe? Então, às vezes, a gente pode estar sentindo, não só hoje, né, mas pensando desde que Júpiter entrou em Gêmeos, a nossa mente está muito desfocada. A gente não consegue focar em uma coisa, às vezes a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, eu vejo que esse aspecto ele pode trazer para a consciência, pensando que a Lua está minguante, aonde que a gente está exagerando, né? Então, às vezes, estou estudando demais e não estou incorporando nenhum ensinamento, ou estou, né, me dispersando o tempo inteiro nas redes sociais, conversando, vendo bobagem. Então, é perceber se você tem se expandido realmente, ou se você só tem meio se distraído, né? Se você tem buscado esse conhecimento ou só acumulado informações. Sabe? Então, às vezes, a gente só fica cheio de informações e não tá utilizando pra nada, não tá servindo pra nada. Às vezes, só tá causando eu até coloquei no horóscopo, né, que pode estar sobrecarregando mentalmente, sabe? Então, perceber se as informações que você tá se alimentando, elas realmente estão te ajudando a viver, elas estão realmente sendo incorporadas, elas estão virando hábitos, comportamentos, sabe? Ou, às vezes, é só distração mesmo, você não tá indo pra lugar nenhum, tá? Então, é isso. Então, esse aspecto, às vezes, ele traz uma certa insatisfação, mas às vezes também ajuda a estruturar melhor, né? Disciplinar melhor o que você quer expandir, o que você quer conhecer, o que você precisa aprender, o que você precisa saber mais. E amanhã, o primeiro aspecto da Lua vai ser com Saturno, então também já ajuda nessa disciplina. Então, a oposição, ela tem essa natureza de Saturno, e amanhã o próximo aspecto vai ser com Saturno. O que isso quer dizer, né? Essa questão de saber dar limites, de saber estruturar, de perceber, tô ficando muito tempo nas redes sociais, tô vendo muita besteira, tô lendo coisas que não estão me agregando nada, tô me distraindo na minha rotina e não tô fazendo o que eu tenho pra fazer, sabe? Então, perceber ali
Para fazer essa insatisfação, que às vezes essa lua oposta a Júpiter, ela traz uma certa insatisfação, de tipo, eu preciso saber mais, eu preciso entender mais, mas no sentido não de ficar se alimentando de qualquer coisa, se nutrindo de qualquer coisa, mas ser mais assertiva, né? Pensar no Sagitário na flecha mesmo, né? Que essa flecha, ela mirando numa intenção mesmo, né? Não só jogando a sua atenção aí para qualquer coisa que aparece, tá? Então, esses são os conselhos para o dia, leitura do céu do dia. Lembrando que todo o céu ele vai depender do seu próprio mapa, né? Vai depender de onde você tem todos os seus posicionamentos astrológicos, vai depender do seu contexto, né? Das suas previsões do ano. Lembrando que eu faço leituras de tarô, de astrologia e que eu também tenho esse grupo de meditação todos os dias, se vocês quiserem participar. Então, qualquer informação, qualquer dúvida, podem me mandar por direct, e as lives elas sempre ficam salvas tanto no Spotify quanto no YouTube, se algum dia vocês não conseguirem ver a live, né, ou quererem ver depois também, tá? Então é isso, gente. Bom dia, boa sexta!